Olá, a Pro está aqui mais uma vez, só que desta vez para falar um pouquinho com vocês sobre o que vai acontecer nas nossas próximas aulas de matemática. Qual o material que nós vamos precisar utilizar nesta aula? Vamos precisar utilizar um ábaco de pinos. E você sabe o que é um ábaco de pinos? Um ábaco de pinos é um instrumento matemático utilizado para contagens. Então, nos próximos capítulos do livro, nós vamos utilizar o ábaco de pinos. E a Pro vai ensinar um ábaco de pinos bem facinho para vocês fazerem. Então, eu vou mostrar aqui quais são os materiais que nós vamos utilizar, tá bom? Uma caixa de ovo de 12 unidades, não pode ser aquelas caixinhas pequenas de 6 unidades, tem que ser a de 12, tá? Nós vamos utilizar cola líquida, palito de churrasco, vamos utilizar 4 palitos. E nós vamos utilizar também este macarrão aqui, que é um macarrãozinho utilizado para fazer sopa, que se chama Padre Nosso. Quando vocês forem utilizar o macarrãozinho na aula online, já deixa assim dentro de um potinho que fica mais fácil de manusear. Crianças, uma observação importante. Existe um macarrãozinho que é muito parecido com esse, que é chamado Ave Maria. Esse macarrãozinho não é indicado. O indicado é o Padre Nosso. Porque o Padre Nosso, ele é mais largo. Então, ele encaixa com mais facilidade dentro do palito de churrasco. Se a gente utilizar o Ave Maria, ele fica muito apertadinho e acaba quebrando e às vezes não dá certo, tá bom? Então, qual é o procedimento para a montagem desse ábaco? Primeira coisa, você vai pegar a caixa de ovo, vai virar a caixa de ovo para a parte de trás. E o que você vai fazer? Você vai fazer pequenos papeizinhos com estas letras. U de unidade, D de dezena, C de centena e M de unidade de milhar. E com a cola líquida, você vai colar esses papeizinhos na caixa. Esses papeizinhos, eles podem ser colados de qualquer forma? Não. Eles precisam obedecer uma regra, senão não dá certo. Observem só. O que a Pro fez? A Pro colou cada papelzinho na mesma direção deste buraquinho aqui da caixa, ó. Porque nós vamos utilizar 4 buraquinhos desse. Então, vai sobrar um. Então, ó, a unidade a Pro colou na mesma direção do buraquinho, a dezena na mesma direção do buraquinho, assim a Pro fez com a centena e com a unidade de milhar. Crianças, observem também uma coisa. Quando você for utilizar o seu ábaco de pinos, este ábaco ele vai ficar de frente para você. Então, a unidade de milhar, ela não pode ser colada do lado esquerdo, ela precisa ser colada do seu lado direito. Ao lado da unidade a dezena, ao lado da dezena a centena e ao lado da centena a unidade de milhar, tá certo? Como se fosse mesmo a montagem de uma continha, tá? Muito bem. Depois que você colou os papeizinhos na caixa de ovos, você vai encaixar os palitos de churrasco. Então, é muito fácil. Você pega a parte bicudinha do palito e espeta lá dentro, ó, do buraquinho. Então, você vai ter um palitinho para a unidade de milhar, outro palitinho para centena, outro para dezena e outro para unidade. Pronto, o seu ábaco de pinos está pronto. E aí, na hora da aula, nós vamos utilizar os macarrões para ir adicionando os pinos dentro do ábaco ou retirando os pinos do ábaco para fazer as trocas, tá bom? Opa, uma outra dica que a Pro dá também para vocês. Se vocês estiverem em casa
tinta e pincel, vocês podem pintar a caixa de ovo com a tinta, fica bem bonito. Só que vocês pintem antes de colar os papeizinhos, tá bom? É isso, crianças. Espero que seja fácil aí para vocês confeccionarem e vocês vão gostar muito de utilizar esse instrumento matemático. Até lá, pessoal!